Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudo do Centro Espírita Chico Xavier. É com grande alegria que nós recebemos todos vocês aqui no canal do YouTube da nossa casa, para que nós possamos ter uma noite de bastante alegria, que preencha os nossos corações. Porque falar de Jesus, à luz do Espiritismo, nos traz uma esperança muito grande. E para realizar essa tarefa, hoje nós temos conosco o nosso querido amigo, meu irmão de ideal espírita, a quem eu tenho respeito muito grande, Otacílio Rangel, da cidade de São Carlos. Boa noite, Otacílio. Boa noite, Maria Amélia. Eu também tenho profunda amizade e respeito por você. Eu fico emocionada, você sabe disso, né? Porque eu acho que quando a gente se encontra, é um momento de muita alegria para mim. Então, nós vamos nessa noite contemplar o tema da nossa palestra, mas antes disso, nós vamos fazer uma prece, porque todo o trabalho ele deve ser precedido desse nosso momento de recolhimento, onde nós podemos elevar o nosso pensamento a Deus, e ali nós podemos aurir as forças, a energia de que necessitamos. Então, eu convido a todos nesse momento a fechar os seus olhos, quem ficar mais à vontade, e elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, rogando as bênçãos para o trabalho dessa noite. Permita, Senhor, que esse momento seja um momento importante na vida de todos nós que aqui estamos, procurando nos tornarmos pessoas melhores, mais caridosas, mais amáveis, mais bondosas. Permita, Senhor Jesus, que a tua luz se derrame sobre todos nós, cada um no seu lar, cumprindo o isolamento, mas unidos pelo ideal de sermos melhores, de aprendermos a amar o nosso próximo. Pedimos aos espíritos bondosos que envolvam o Otacílio em bênçãos, para que ele tenha a palavra fácil, esclarecedora, que possa chegar ao coração de cada um de nós. Fique conosco, Senhor Jesus, nos ampare, nos proteja durante todo o transcorrer do nosso trabalho. Que assim seja. Otacílio, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, João registra que Jesus diz: "E conhecereis a verdade", verdade com letra maiúscula, "e a verdade vos libertará". Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, no item 5, nós temos uma mensagem muito importante para os espíritas. O Espírito Verdade deixa uma mensagem para nós. Em Paris, 1860, ele diz assim: "Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo". Otacílio, baseado nesses dados, nessa fala aqui, eu gostaria de perguntar para você: qual a importância do livro espírita na nossa vida? O livro espírita é importante para nós? Por quê?
Nesse momento de pandemia, nesse momento de dor, de sofrimento de toda a ordem que nós vemos e observamos, o que o livro espírita pode fazer por nós? Se é que ele pode. E outra pergunta que eu quero deixar aqui também, para que você, no decorrer da sua exposição, você possa nos esclarecer. Na sua opinião, qual a importância dos grupos de estudo no centro espírita? Se você tivesse que mensurar e dar uma nota entre todas as atividades que uma casa espírita realiza, o estudo, que nota você daria? Qual a avaliação que você poderia fazer? E assim, meu querido irmão, a palavra é sua, que Jesus te abençoe, que Jesus te proteja. Obrigado, Maria Amélia. Eu vejo que a gente está em sintonia, porque eu estou aqui com o capítulo 6, Cristo Consolador do Evangelho Aberto, e toda a nossa fala vai ficar baseada nesse capítulo do livro, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu não vou só aproveitar a recomendação do Espírito de Verdade, sugerindo para todos nós os dois ensinamentos, mas nós vamos ver dentro desse mesmo capítulo a importância que ele dá para o conhecimento da verdade. Então, nós vamos nos basear exatamente nesse texto que você citou. Nós vamos aproveitá-lo inteiro, porque há várias colocações de Jesus e do Espírito de Verdade que são de fundamental importância para a gente compreender o significado do conhecimento aprofundado da doutrina espírita e do Evangelho. Então, vamos lá. Vamos começar seguindo Kardec nesse trabalho, onde ele começa nesse capítulo, a primeira parte, ele coloca uma frase de Jesus que ele intitula O Jugo Leve. Eu vou pedir licença a todos que nos ouvem e nos veem para ler. Eu sei que todos sabem ler, mas ler com compreensão não é ainda conquista de todos aqueles que militam na casa espírita, ou que se dizem espíritas. Ler com compreensão é muito diferente de ler. Ler, a gente tem uma informação. Ler com compreensão, a gente busca entender frase a frase, dentro do significado das palavras, o que o texto está querendo nos transmitir. Então, diz Jesus o seguinte, segundo Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Olha, nessa colocação de Jesus, ele coloca aqui muito bem, aprendei comigo. Depois a gente pode perguntar, qual é o jugo de Jesus? Qual é o jugo que ele está nos apresentando? Tomai vós o meu jugo. Qual é esse jugo? E aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. E aí ele caracteriza o jugo e o fardo, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo.
Se a gente pensar no fardo de Jesus, como todas as dificuldades que ele enfrentou na vida, quando esteve conosco, a gente vai ver que o fardo dele não é nada suave, leve, não é? O jugo é suave, mas o fardo, na nossa opinião de humanos que não sabemos sofrer por uma causa, o fardo é pesado. Porque quando nós estamos em dificuldades, quando a gente está com doença, ou quando alguém que a gente ama está com doença ao nosso lado e a gente tem que cuidar, a gente sabe que isso não é fácil e não nos parece leve. Cuidar de uma mãe que está no fim da vida, de um pai, cuidar de um filho que nasceu com deficiência e vai ser dependente o resto da vida. Chegar a nossa vez de experienciar as dificuldades da saúde, dos problemas sociais, dos problemas de responsabilidade de trabalho, e a gente sente que é pesado. Então, o que é que Jesus está querendo dizer para nós com essa história de jugo suave e fardo leve? Então, há uma observação de Kardec que a gente precisa aproveitar também. Kardec faz um comentário, passando a vista sobre todas essas dificuldades. Ele diz o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhes mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que vos aliviarei. Portanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. É mestre e alunos. Jesus é o nosso mestre e nós somos os aprendizes. Portanto, está na lei. Que lei? É isso que precisamos entender. E para entender, não há como fazer isto sem estudar com muita seriedade tudo aquilo que Jesus nos trouxe, que só fica claro com a interpretação colocada pela doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E ele continua dizendo: o seu jugo, e aí Kardec vai definir qual é o jugo de Jesus. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever amor e caridade. Amor e caridade são quase sinônimos, são profundamente relacionados. Amor é o sentimento que temos na direção das outras pessoas. É o nosso sentimento. Porque quando a gente fala amor, a gente quer amor. Aqui ele está colocando amor, você tem que dar amor. Então, você tem que possuir esse sentimento para poder oferecer. E a caridade nada mais é do que o amor em ação. Essa é a melhor definição para caridade. Caridade é o amor em ação. Quer dizer, é o amor prático, funcional, que chega ao alcance das outras criaturas que nos envolvem, que nos cercam, que estão em contato conosco. Então, vejam que o jugo de Jesus é a lei, é o conhecimento, é o entendimento
com profundidade dos valores espirituais que nós precisamos ter com clareza no nosso entendimento. Jesus é o mestre, nós somos os aprendizes. Aprendei comigo, ele diz. Então, nós temos que aprender com ele. Mas aí continua, e Kardec coloca nesse capítulo ainda um outro texto do Evangelho que Jesus também diz aos seus discípulos, endereçando a toda a humanidade. Porque os ditos de Jesus não foram para aqueles que o ouviram só, foi para toda a humanidade que um dia cada um de nós o ouviria. E está também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 15 a 17, e também no versículo 26. Ele diz o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos. Quais são os mandamentos? E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade. Então, a palavra verdade aparece contundente de novo, outra vez. O Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber, porque ou não vê e absolutamente ou não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco, estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Ora, para recordar tudo que Jesus nos disse, é preciso que a gente conheça, saiba o que Jesus disse. Então, tem que estudar o Evangelho. Ora, mas ele também ensinará todas as coisas. Que todas as coisas? Tudo aquilo relativo ao mundo espiritual que nos interessa para uma mudança definitiva de orientação, de direção espiritual para a condução de nossas vidas. Então, vejam que dentro do texto já existe um compromisso daqueles que ouvem de estudar e aprender. E aí é que entra a importância da leitura boa. E a leitura boa, não é? É a leitura que traz para nós o conhecimento dos valores morais e dos valores do conhecimento da natureza. Então, nós não temos que estudar só as coisas do Evangelho de Jesus e só as coisas da doutrina espírita, mas estudar tudo aquilo que nos ajuda numa compreensão mais profunda da realidade espiritual. Por quê? Porque, na verdade, tudo é obra divina. Todo mundo material é obra divina. Todo mundo espiritual é obra divina. Para compreender as coisas de Deus, nós precisamos conhecer tudo. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que os espíritos respondem contundentemente para Allan Kardec. O espírito, para ser perfeito, tem que saber, tem que conhecer tudo. T-U-D-O. Tudo. É impressionante. Então, veja o que nós temos pela frente para estudar. Tudo. Então, não há como fugir da responsabilidade de abraçar os livros, os ensinamentos que nos chegam dos valores profundos da vida. Porque esse conhecimento de tudo vai nos levar à completa integração nossa com o nosso Criador. Kardec faz uma série de comentários sobre isso que vale a pena, e eu vou ler também um pouco. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade,
que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para compreender. Consolador, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde e ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem relembrar que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, vejam, vem aí duas tarefas importantes. Ensinar novas coisas e relembrar tudo que o Cristo disse. E para relembrar que o Cristo disse, a gente vai ter que compreender que as escrituras que os evangelistas nos trouxeram de Jesus são incompletas, foram esquecidos ou estão mal compreendidos. Aí ele afirma, o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade, preside o advento do Espiritismo, o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, portanto, do jugo de Jesus. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, vejamos que há uma série de coisas envolvidas nesse processo que há de nos auxiliar de maneira profunda para não só a gente compreender a vida que a gente tem, mas mais do que isso, nos preparar para a vida futura que nós haveremos de ter. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? Sofrimento não faz ninguém ficar feliz. Mas quando você compreende a razão do sofrimento, aí você, no pensamento do futuro, que vai se libertar do sofrimento e vai deixar na gente um crescimento espiritual, ele deixa de ser angustioso para ser um mecanismo de fazer a gente se sentir feliz. O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação do planeta Terra, onde o homem espia o seu passado e aprende para o seu futuro. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares, saudáveis, que produzem a cura. A cura de quem? Do espírito, que é imortal, e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências vindouras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como obreiro, aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé, confiança, certeza inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo
realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Esse texto, eu tenho certeza que todos vocês que estão me ouvindo já leram. Mas vocês já leram desse jeito? Prestando atenção no significado de cada frase, das afirmativas contundentes que o texto coloca para nós como coisas decisivas para a nossa vida? Isso aqui é o importante. Aí vem as instruções dos Espíritos, e aí nós vamos ouvir não só de Jesus, mas também do Espírito de verdade, que a gente confunde com Jesus, mas não precisa ser Jesus. Isso a gente não tem resolvido, a gente tem dúvidas, mas pode ser qualquer dos seus emissários superiores, porque ele diz lá que vai mandar, não é que Deus vai mandar em nome dele um espírito de verdade, um auxiliar, uma pessoa, um ser sublime que vem nos ajudar a compreender definitivamente a realidade espiritual. E aí eu me lembro da afirmativa de Jesus lá no Evangelho, também de Mateus, dizendo que Elias havia de vir para reconstituir o reino dos céus. E João Batista, como a reencarnação de Elias, não conseguiu fazer isso. Porque ele anuncia o Jesus e rapidamente ele é preso e decapitado. Ele prepara o terreno para Jesus, mas não consegue fazer aquilo para o qual a profecia estava definida. E Kardec, na Gênese, diz que ele agora está voltando para cumprir essa tarefa através do Espiritismo. Então, o Espírito de verdade pode ter muito que ver com o trabalho grandioso desse Espírito maravilhoso que é João Batista, que Jesus disse que dentre os nascidos de mulher, ele era o maior. Quer dizer, comparando João Batista com todos os espíritos que vivemos na Terra, ele é o maior. Porque nascidos de mulher somos todos. Só Jesus que não era, porque Jesus era um espírito que nasceu aqui, ele não reencarnou aqui, ele encarnou aqui. Mas todos nós, inclusive João, porque João é reencarnação de Elias, reencarnamos aqui, somos filhos de mulher, filhos da Terra, filhos desse planeta que nos ajuda no nosso progresso espiritual. Então, o Espírito de verdade diz isso: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade, dissipar as trevas, trazer-vos a verdade. Como conhecer a verdade se não estudá-la, se não estudando-a? Ele trouxe, mas nós temos que estudá-la. E dissipar as trevas, escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparsos no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana,
quer que ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque não existe a morte, vos socorreis mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, aqueles que já estão no mundo espiritual, a clamar: orai e crede, pois que a morte é a ressurreição. A morte não é a destruição, a morte é a ressurreição no mundo espiritual. Sendo a vida a prova, o trabalho, a experiência, o crescimento buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro, que houverdes cultivado. Como é que se cultiva as virtudes se não aprendendo-as? E como é que se aprende se a gente não as estuda? Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me, por demais, tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Precisamos conhecer as coisas que são reveladas e meditar sobre elas. Isso é um trabalho nosso, um trabalho do Espírito, um trabalho do Espírito que quer progredir, que não quer sofrer mais, que quer ser feliz, que quer ter a plenitude espiritual junto com o Criador. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Ora, como a gente pode saber separar o joio da boa semente se não tivermos entendimento, compreensão, saber o que é joio, saber o que é semente boa, separar as utopias das verdades? As utopias são fantasias impossíveis de serem realizadas, mas as verdades jamais serão deixadas de alcançar por todos aqueles que se esforçam para tê-la. Por isso, conhecereis pelo seu próprio esforço as verdades, e as verdades vos libertarão. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento, porque não se pode ter conhecimento sem utilizá-lo em benefício comum. E o que move o conhecimento em benefício comum é o sentimento de solidariedade, filho do amor. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Essa ordem colocada não significa que nós temos que conquistar um na sua plenitude, depois o outro. Não. São as duas coisas simultâneas, porque a gente, sem saber como amar, a gente usa o sentimento do afeto de maneira errada, de maneira comprometedora. Quantas mães, por excesso de zelo pelos filhos, chamando isso de amor,
desencaminha-os da tarefa da responsabilidade. Então, esses dois ensinamentos são concomitantes, isto é, são juntos, é a asa esquerda e a asa direita do pássaro. O pássaro não voa com uma asa só, nem voa com uma asa maior do que a outra. Para voar, precisa das duas asas em equilíbrio, com o mesmo tamanho. Por isso, nós vamos estudando e praticando todos os ensinamentos espirituais que vamos entendendo, a fim de desenvolver em nós o amor e a sabedoria. No cristianismo, continua o Espírito de Verdade, encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Essa mensagem do Espírito de Verdade, ela tem um profundo chamamento de atenção para todos nós que aparecemos e adentramos a casa espírita, porque a casa espírita é o templo do Espírito, é a universidade espiritual que representa o local onde nós, juntos, com solidariedade, com fraternidade, uns ajudando os outros, vamos aprendendo e experienciando juntos em trabalhos de amor a prática da solidariedade humana, desenvolvendo, portanto, o amor e a sabedoria. Por isso, estudar em grupo, Maria Amélia, é de profunda importância, porque estudando em grupo, nós ouvimos opiniões diferentes uns dos outros, mas com o interesse de buscar a verdade, nós, com sentimento de fraternidade, fazemos com que as nossas ideias convirjam para a verdade superior. Porque a verdade não está nem na minha opinião, nem na opinião sua, nem na opinião de ninguém. Está na compreensão clara dos ensinamentos espirituais. O que é a verdade? O que é a verdade? Há muitas pessoas que dizem que cada um tem a sua verdade. Errado. Cada um tem a sua opinião sobre as coisas, mas a verdade são as leis espirituais, as leis universais promulgadas por Deus. Conhecer essas leis e segui-las é o jugo e o fardo que Jesus nos apresenta. Mas continua o Espírito de Verdade. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Quer dizer, se a prova é difícil, a resignação é profunda. Se a prova é fácil, a resignação é suave. Ela tem que ser do tamanho das provas, para que a resignação suporte com coragem, com bom ânimo, as provas. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Jesus também chorou. Mas que esperem, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Faça-se em mim a tua vontade, foi o dizer de Jesus diante da prova máxima. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Não desanime nunca. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre.
Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, é bom que os pensamentos da gente não seja erva daninha, que seja pensamentos de plantas frutíferas, plantas vigorosas, plantas lindas, que possam apresentar flores e perfumes. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Mensagem do Espírito de verdade, outra vez, que fala muitas vezes como se fosse um emissário de Jesus e muitas vezes como se fosse o próprio Jesus. Certamente que o Espírito de verdade é alguém que tem a túnica celestial para ser embaixador do nosso diretor espiritual do planeta, Jesus. E muitas vezes, com certeza, Jesus, nessas mensagens, fala por ele. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Vou ler de novo. Essa é a instrução direta, o conselho do Espírito de verdade que fala em nome de Jesus, se não for o próprio Jesus nos falando. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa os erros das revoltas e vos mostra o sublime objetivo das dificuldades, da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Quem é o apóstolo do Espírito de verdade? Allan Kardec. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices, os geradores, os construtores da vossa imortalidade. Que mensagem, meus irmãos, que mensagem, meus amigos, companheiros espíritas. Como não levar a sério esses ensinamentos trazidos por espírito tão grandioso, que fica oculto com o nome de Espírito de verdade, para nos trazer a mensagem contundente, de novo, de Jesus, o nosso diretor espiritual, aquele que nos acompanha desde quando éramos princípio inteligente, rudimentares, e que nos assistiu em todo o processo de evolução até chegarmos aonde estamos, e continua para nos levar até a angelitude. Ele vai dizer ainda mais um pouquinho.
Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. O mundo é impotente para nos dar a força e a consolação, porque as coisas do mundo são transitórias. Elas se baseiam nos bens da vida terrena, que são todos perecíveis. Deus dirige um supremo apelo. Olha que frase, meu Deus do céu. Deus, o nosso Pai, diretamente dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Como não estudar as palavras de Deus por meio do Espiritismo? Se é o Espírito de verdade, em nome de Jesus, que nos chama a atenção para isso. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados sejam de vossas doloridas a impiedade, a mentira. Vou ler de novo. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais, porque nos faz atrasar em séculos, em milênios, o nosso progresso espiritual. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Mas para praticá-la é preciso conhecê-la. Para conhecê-la é preciso estudar. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de verdade. Meus amigos, são mensagens fantásticas, mas falta uma, não podemos deixar nenhuma para trás, porque para que o Otacílio falar se o Espírito de verdade está falando conosco diretamente? Eu só estou sendo porta-voz daquilo que já está escrito, lendo com vocês com calma, com paciência, com clareza, para que nós possamos entender que a nossa responsabilidade é com Deus, é com Jesus, é com o Espírito de verdade, é com o trabalho magnífico de Allan Kardec e de todos aqueles que continuarem com seriedade a tarefa de desenvolvimento da doutrina espírita, que nós, no Brasil, felizmente, as temos a mão cheias. Deus coloca os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento, preste atenção nessas duas palavras, a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Quer dizer, quem é abnegado e devotado não precisa rezar o Pai Nosso, porque está sempre em oração. E encerra um ensinamento profundo. Portanto, a gente precisa compreender o que é abnegação e o que é devotamento. E a gente não vai compreender se não estudar. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade.
Em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha, porque somos habitantes de um planeta de provas e expiações ainda. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, adquirir devotamento e abnegação é aprender a trabalhar com toda a capacidade de amor em ação, que se chama caridade, e com toda a humildade, entendendo que tudo que é bom vem de Deus, e que nós somos instrumentos na mão do Criador para ajudar com um sentimento de solidariedade a todos aqueles que cruzam em nossas vidas. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Para que nós tenhamos o sentimento do dever cumprido, precisamos compreender qual é o nosso dever. E nós não vamos compreender o nosso significado, o nosso dever, se não estudarmos, se não tivermos entendimento, se não compreendermos com profundidade as leis espirituais que nos governam. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos, porque fica forte. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. O Espírito de Verdade, Havre 1863. Esse é todo o capítulo, o Consolador Prometido. Falar da importância dos livros espíritas, que são bons, sérios, é falar da mensagem importante que todos os espíritos mensageiros de Jesus têm trabalhado para que os homens tenham a possibilidade de compreender de forma definitiva a sua realidade espiritual e o seu processo de integração completa, plena com o Criador. Então, é redundante falar da importância do livro espírita, porque o espiritismo representa exatamente esse trabalho profundo que os espíritos bondosos, sob a égide de Jesus, não é? Representado pelo Espírito de Verdade, pelo trabalho tão bem assistido, tão bem protegido e tão bem realizado pelo bom senso encarnado, que foi Allan Kardec, que nos deixou os fundamentos do conhecimento espiritual para toda a eternidade para nós. Porque o Espírito de Verdade vai ficar conosco depois de compreendido até a consumação dos séculos. Isto é, para sempre. Para sempre. Porque ele não está falando de uma religião nova, ele está falando das leis espirituais universais, que abrange tudo na criação divina. Não vale para a Terra, não vale para Marte, não vale para qualquer planeta habitado, vale para todos eles. E sabem, só na nossa galáxia nós temos da ordem de 200 bilhões, 200 bilhões, mil, milhão, bilhão, 200 bilhões de estrelas. Os cientistas hoje estão mais ou menos convencidos de que há, em média, pelo menos 2 planetas por cada estrela da nossa galáxia. E são 400 bilhões de planetas na nossa galáxia. Quantas vidas, quantos espíritos, filhos de Deus, preenche esse arquipélago
fantástico que é uma galáxia. Mas sabem quantas galáxias estimam os cientistas que o nosso universo tem? 3 trilhões, 1.000, bilhão, trilhão. Ponha zeros, cada desses são 3 zeros. 1.000, milhão, bilhão, trilhão. 3 trilhões de galáxias maiores e menores do que a Via Láctea, a nossa galáxia. Sabe quantos irmãos espíritos nós temos pelo universo? Não há número que caiba na nossa cabeça. Porque essas estimativas dos cientistas é ainda finita. Deus cria infinitamente. Nós somos todos filhos dele e Deus se digna de se dirigir ao nosso planeta através da mensagem de Jesus, do Espírito de verdade, para nos conclamar, para caminhar com compreensão e entendimento na direção do Criador. Estudar a doutrina espírita é buscar a porta da felicidade, da plenitude, da compreensão maior, de sabermos que nós somos uma simples criatura, aparentemente perdida nesse planetinha de nada, mas somos lembrados e convocados pelo nosso Criador. Somos lembrados e amados por Jesus. Somos lembrados e envolvidos por todos esses espíritos bondosos, sob o comando do Espírito de verdade, que faz esse tremendo esforço de construir o conhecimento espiritual base para que nós engajemos definitivamente na nossa redenção espiritual. Estudemos a doutrina espírita, estudemos os livros espíritas, estudemos as bases da doutrina espírita para que ela nos dê recursos de sabermos distinguir a semente boa do joio, da semente ruim, para a gente saber diferenciar as utopias das verdades espirituais, porque assim nós não erraremos o caminho. É o farol que nos guia. O Evangelho de Jesus é a porta. A doutrina espírita é a chave que abre essa porta, que ao adentrá-la nunca mais teremos problemas com equívocos em nossas atitudes. Estudar em grupo desenvolve em nós 2 coisas: o entendimento, a compreensão, porque estamos estudando, e a solidariedade. Aprender a ouvir o outro, ver a opinião dele, confrontá-la com a nossa, respeitar a opinião dele, ser respeitado na nossa, para caminharmos e convergirmos juntos para a verdade única que todos nós teremos que compreender um dia. E compreendendo a verdade nos libertará. É isso. Não tem mais nada para oferecer a vocês. Você ofereceu muito, Tarsiro. A sua exposição dessa noite, ela deve ser vista e revista por nós várias vezes. Muita informação, muito conhecimento, muita verdade. Nossa profunda gratidão por esses ensinamentos e a nossa gratidão também, o nosso afeto a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Diego Contesini, Soraya Haddad, Juliana Mussi, Rose, Cleusa, Suzy, são muitos nomes aqui que a gente não vai conseguir dizer, mas a nossa gratidão por estarem conosco nessa noite tão gostosa, de tanto aprendizado e de tanta luz. Porque quando falamos de Jesus,
quando falamos do Espiritismo, certamente a luz se faz. Então, que essa luz possa permanecer em nós, nos nossos corações, nos dando ânimo, nos dando incentivo para o estudo, para o trabalho no bem, e que nos acompanhe por toda a semana. Nossa gratidão a Dalva Oshiro, Sueli Soares, Simone Bernúcio e tantos outros. Nosso afeto, nossa gratidão. Otacílio, a você não temos palavras, então eu vou passar novamente a palavra a você, para que você possa fazer as suas considerações finais e a nossa prece de encerramento. A todos que nos acompanham, nosso muito obrigada. Nós podemos encerrar lembrando o livro de André Luiz, que tem lá, né, Conduta Espírita, perante o livro. São conselhos simples, rápidos e práticos. Consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem temas fundamentais da doutrina espírita. Luz ausente, treva presente. Digerir, primeiramente, as obras fundamentais do Espiritismo, para entrar em seguida nos setores práticos, em particular no que diga respeito à mediunidade. Teoria meditada, ação segura, apesar do Espírito de verdade dizer, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento, e instruí-vos, esse é o segundo. Essa apresentação não quer dizer a ordem, quer dizer a importância, porque muitas vezes a gente estuda e usa o conhecimento como uma espada para ferir. Por isso o amor abranda isso. Então, mas veja só, não é? Teoria meditada, ação segura. Nenhuma pessoa deve ir para um grupo mediúnico sem estudar a doutrina espírita primeiro. Dentro do tempo de que disponha, conhecer as obras reunidas na biblioteca do templo ou núcleo doutrinário a que pertence. Livro lido, ideia renovada. Apreciar, olha a função do amor, apreciar com indulgência as obras de combate ao espiritismo, compreendendo-lhes a significação, calando defesas precipitadas ou apaixonadas, para recolher com elas advertências e avisos destinados ao aperfeiçoamento da obra que lhe compete. Vale-se do bem, vale-se o bem do mal para fazer-se maior. Lindo! Oferecer obras doutrinárias aos amigos, inclusive as que jazem mofando, sem maior aplicação dentro de casa, escolhendo o gênero e o tipo de literatura que lhes possa oferecer instrução e consolo. Livro nobre, caminho para a ascensão. O livro é como o dinheiro. Se ficar parado, não gera riqueza. Então, o dinheiro não pode ficar parado, tem que estar sendo movimentado, passando de mão em mão. O livro espírita também. Disciplinar-se na leitura no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir estudos até fixar o aprendizado, sem preguiça. Aprende mais quem estuda melhor. E são conselhos do André Luiz, no livrinho Conduta Espírita. Sem exclusão de autor ou de tema versado,
analisar minuciosamente as obras que vem a ler, para não sedimentar no próprio íntimo os tóxicos intelectuais de falsos conceitos, separar o joio do trigo, tanto quanto as absurdidades literárias em torno das quais giram as conversações enfermiças ou sem proveito. Os bons e os maus pensamentos podem nascer de composições do mesmo alfabeto. Eu sou muito questionado, muitas vezes, sei que muitos palestrantes espíritas, dirigentes de casas espíritas, de grupos de estudos, também são, sobre opinião de livros, esse ou aquele. Por que que a minha opinião vale mais do que a daqueles que me buscam? Porque se eles estudarem a doutrina como eu estudo, eles não precisam de mim. Mas como não estudam, ficam cheios de dúvidas. E aí tem que perguntar para quem estudou mais. É o aluno que está começando ou que não tem coragem de estudar com cuidado e com profundidade, fica querendo que o professor passe tudo prontinho para ele. Por isso é importante grupos, estudos nas casas espíritas. E as casas espíritas são assim: reunião de passe, está cheio de gente. Reunião de estudo, gatos pingados. Será que nós não vamos acordar nunca para a responsabilidade espiritual que a casa espírita nos convida ao adentrá-la? Os bons e os maus pensamentos podem nascer de composições do mesmo alfabeto. Claro, as palavras que são utilizadas para desenvolver pensamentos equivocados e pensamentos bons são as mesmas. A gente quer confundir. Divulgar por todos os meios lícitos os livros que esclareçam os postulados espíritas, prestigiando as obras santificantes que objetivam o ingresso da humanidade no roteiro da redenção com Jesus. A Biblioteca Espírita é viveiro de luz. Então, o bibliotecário ou aqueles responsáveis pela biblioteca não são as pessoas que têm que guardar os livros ou catalogar os livros. São aqueles que fazem o livro sair das prateleiras e movimentar-se nas mãos dos frequentadores para lerem, para estudarem. Se a pessoa tem dificuldade de fazer isso sozinho, vá para um grupo de estudo. A Casa Espírita tem vários grupos de estudo. É tão bom estudar junto, eu nunca estudei sozinho. Meus amigos, não há mensagem melhor do que essa. Sejamos felizes, construindo a felicidade de todos à nossa volta, com esses conceitos tão sublimes que nos chegam do mundo espiritual. Muito obrigado pela paciência de vocês. Nós que agradecemos muito e queremos convidar a todos vocês que estão conosco para a próxima terça-feira. Nós teremos a nossa companheira Ana Paula, que vai trazer para a gente o tema Semeia a Boa Semente. Então, até terça. Otacílio, muito obrigada mais uma vez, que Deus te abençoe, te proteja e abençoe a todos os nossos amigos que estão conosco. Boa noite. Boa noite.